Você provavelmente já conheceu alguma criança que é doida por animais, daquelas que não podem ver um cachorrinho na rua, que já saem correndo, vão pra lá pertinho pra fazer um carinho no bicho, pra brincar com o animal. Quinta-feira é dia de Quando Eu Era Pequeno aqui neste canal. Um projeto que eu comecei no comecinho do ano passado, quando lancei este livro aqui, ó, chamado, é claro, Quando Eu Era Pequeno, e comecei, portanto, contando as minhas histórias de infância, que você pode adquirir acessando o link aqui embaixo na descrição do canal. Agora eu dou continuidade a esse projeto conversando com gente interessante, com gente que foi capaz de realizar os sonhos de infância ou não, mas definitivamente não é o caso do menino de hoje. Esse conseguiu. Esse, inclusive, não deixou morrer a criança interior. É nítido encontrá-lo aqui nas redes sociais e também fazendo podcast de divulgação científica, nas redes sociais, fazendo educação ambiental e mostrando a educação ambiental de uma forma super divertida. O nome dele é Carlos Eduardo Nóbrega, mais conhecido como Cadu, o biólogo do Zoológico de Brasília. Eu sou Murilo Carvalho e o Quando Eu Era Pequeno está no ar. Fala, minhas cocrantes e meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente de todo o coração que sim, e vou começar aqui este episódio de hoje fazendo um pedido em forma de paródia. I just met you, and this is crazy, but here's my channel, so follow me, baby. Nunca te pedi nada, vai? E como tudo tem a sua primeira vez na vida, cá estou eu hoje te pedindo que dê um like aqui neste vídeo. Aproveita e já comenta alguma coisinha aqui embaixo que eu vou amar responder. Compartilha com os miguxas e com as miguxas também tudo, porque aí a gente espalha essas informações. E já que pedi é de graça e o canal também, se inscreve aqui, vai. Se inscreve aqui no canal e ó, tem vídeos novos de segunda a sexta-feira. Se você ativar as notificações, você fica sabendo na hora que o vídeo entrou no ar. É por volta de 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira, que tem vídeo novo por aqui. Se inscreve, vai. E bora pro papo com o Cadu. Então, Cadu, seja muito bem-vindo a esse quadro tão afetuoso que é o Quando Eu Era Pequeno aqui no canal, viu? Maravilha, agradeço o convite. Fico muito feliz de estar participando. Cadu, você é um jovem, então não faz tantos anos assim que você era pequeno, né? Mas eu queria saber, eu queria saber logo de cara se o seu amor por animais, ele vem da infância. Pequeno eu sou até hoje, né? Eu tô no meu auge de 1,70, 1,69 por aí, então pequeno Pra até mim, hoje eu sou. Pra mim você é alto, porque eu meço 1,66, então É, tá justo, tamanho adequado. tudo é referencial. Pronto. Mas, então, minha história com os animais, com a biologia, vem, cara, desde berço. Meus pais amavam acampar, ir para fazenda. Então, eu sempre fiquei em contato com a natureza. Então, para mim, foi algo muito, muito, muito natural. Foi acontecendo na minha vida. A gente saía, eu sou nascido aqui em Brasília, né? A gente saía daqui, ia viajar para a terra da minha mãe, lá em Minas Gerais, Divino, que é uma cidade do interior de Minas. Ela fica ali bem próximo do Espírito Santo, e a gente ia para lá que meu avô tinha fazenda. Eu ficava, cara, boa parte do tempo com meu avô, cuidando dos animais, andando pela fazenda com meu avô. Meu avô via as cobras e ele matava. Então, era esse, esse era o cenário que eu conhecia na minha vida. Então, apesar de ser de Brasília, muito da cidade, eu sempre fiquei viajando com os familiares para ter esse contato com a natureza. Fora isso, vários programas, né, que foram surgindo aí, que foram influenciando, que eu assistia muito com meu pai. Nosso programa preferido até hoje é assistir documentário. Então, para mim, é jornal e documentário com meu pai. Então, até hoje, eu cativo esse afeto com ele. Ah, que legal, que legal. Então, a história é hiper afetuosa, né? Porque envolve toda a sua família, envolve os animais e a sua profissão. Então, tudo tem afeto no meio, né? Perfeito.
E assim, é até engraçado, porque eu era um pouquinho imperativo, não muito, pouca coisa. Para você ter uma ideia, eu, eu era tão imperativo que com uns 4 anos de idade eu caí do terceiro andar e não tive lesão nenhuma, graças a Deus, um milagre. Então, pra você ver o nível de hiperatividade que eu tinha. Meu É, Deus! a minha mãe, ela vai pro céu, cara. Minha mãe, ela não vai fazer escala, ela vai direitinho lá, por ladinho do senhor. Porque eu vou te falar, já foi atropelado por moto, tudo isso na infância. Já andava com 36 pontos nesse braço, e esse braço quebrado, isso de 2 acidentes diferentes. Então, minha mãe, ela sofreu muito com a minha hiperatividade. E aí, o que que ela tentava fazer? Gastar minha energia. E como a gente morava em apartamento, não dava para eu ter, por exemplo, um cachorro, um gato. E ela sempre queria gastar minha energia, só que, pô, ela como mãe não acompanha aquele pique do imperativo. Então, o que que ela fazia? A gente acabava viajando, indo pra fazenda, ela me soltava e falava, vai, meu filho, vai viver. Aí ficava rolando, brincando e curtindo tudo e ela me supervisionando de longe. Então, aí, cada vez mais aumentando esse meu gosto pelo meio ambiente, pela vida, né? Que eu acho que é fantástica. No prédio que eu morava tinha um garotinho que é, foi brincar de super-homem do apartamento dele do terceiro andar e também não aconteceu nada, Cadu. Foi a mesma história sua. Só porque embaixo do prédio tem um jardim, né? E tinha uma arvorezinha daquelas que você corta redondinha assim. Então, eu acho que ele deve ter se divertido, porque ele pulou ali, amorteceu a queda dele e ele não teve nada. Só que no dia seguinte ele estava brincando embaixo do prédio com a bicicletinha dele, caiu de lado e quebrou o braço. Muito parecido com a minha história. Eu caí no terceiro andar, eu caí em cima do cilindro do banco de 2 bikes. Eu lembro direitinho. Uma bike tinha o cilindro duro e a outra o cilindro mole. E eu caí sentado, direitinho, em cima delas. Direitinho. Pá. Caí, aí caí pro lado, levantei, tudo ok. Minha irmã gritando lá em cima, desesperada. Minha mãe subindo com as compras, foi me encontrar. Minha mãe não conseguia falar, de tão nervosa que ela ficou. Meu pai pegou, me botou no carro, a gente foi fazer um monte de exame, beleza. Deu mais ou menos umas 2 semanas, eu pendurado numa muretinha de 1,20 m, 1,5 m, e andando na grade em cima dessa mureta. Eu caí dessa grade e caí com o braço no bueiro. E o bueiro estava meio aberto. Aí eu quebrei o braço em 2 partes. Então, uma queda de 1,5 m me deu maior prejuízo do que cair do terceiro andar. Coisa de. Aí, tanto que boa parte da minha família me chama de sabiá, porque fala que eu queria voar, né? E não consegui. Super-homem, é só coisa assim. Só coisa de maluco. Mas graças a Deus Caramba! é tudo bem. E o pior é que eu não tenho medo nenhum de altura. Apesar disso tudo, zero medo. Nada, 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 nada. Ah, que bom, De. né? Graças a Deus, podia ter um trauma grande, mas nenhum, nenhum. Eu acho que você gosta de viver a vida perigosamente desde a infância, no seu caso, né? E aí eu entro neste assunto, no assunto dos répteis, das serpentes, aliás, que é um recanto, né, do seu trabalho que você cuida e cria com especial atenção. Conta pra mim como é que foi que essa história sua começou, porque assim, eu me lembro muito de você no caso da Naja de Brasília. A Naja de Brasília apareceu e aí foi morar no zoológico por um tempo. Agora ela até apareceu no clipe do MC Fiote, o clipe do Bum Bum Tantan, né? É, da vacina. Da vacina É, do Butantan. Foi muito jogada de marketing fenomenal. não, genial. Então, não, demais. Minha mãe, minha mãe, ela tem trauma de serpentes. Como eu te falei, minha mãe, ela morava na cidade do interior, qualquer cobra era venenosa, era um absurdo, lá, 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 lá. E ela aprendeu que ela tem que matar as serpentes. Ok. Então, os animais que eu tinha um apreço maior eram os mamíferos, os aves, e os répteis eu gostava deles. Só que eu não conseguia quebrar esse paradigma que minha mãe tinha, que ela
colocou um pouco dentro de mim. Aí, ao longo da minha infância, que eu fui me libertando um pouco dessas amarras sociais a respeito das serpentes, foi quando eu comecei a conhecer, a ver mais aquele Globo Repórter e o Sérgio Rangel, que passava até na Eliana. Então, comecei a assistir esses programas e fui entendendo, isso novo, fui entendendo que não era nada absurdo. E aí, a primeira oportunidade na minha vida que eu tive o contato realmente com a serpente foi lá em Bonito. Eu estava na faculdade, eu estava ali com em torno dos meus 19 anos, já 19, 20 anos por ali, e eu tive esse primeiro contato. Ali, paixão. Já me apaixonei, aprendi a respeitar, e, cara, de verdade, hoje é algo que eu faço com o maior carinho, maior orgulho. Esses bichos aí já estão na minha vida, vão fazer mais de 10 anos trabalhando com eles, então é algo que já tem um lugar cativante muito especial. E hoje eu tento fazer, e boa parte das coisas que a gente enxerga sobre serpentes são coisas que são implantadas na nossa cultura, não que sejam reais. Então, pô, você pensar que a maioria das serpentes que existem, só cerca de 12% das serpentes mundiais são peçonhentas, é um número muito pequeno pro tanto de serpente que a gente mata. Então, o trauma que minha mãe tem é porque o meu avô viu uma cobra no celeiro, minha mãe estava lá e ele forçou minha mãe a matar o animal. Então, para minha mãe foi um baque. Era a cobra dando bote, ela saindo correndo, meu avô ameaçando de bater nela. Então, era muito difícil. Então, para ela, até hoje, ela tem uma certa ressalva. Minha mãe nunca foi no serpentário. Mas hoje, pelo menos, ela consegue me ver dando entrevista, ela consegue ver um livro meu que tem serpente na capa, sem maiores problemas. Então, assim, coisas que são da infância, ela carrega até hoje e só agora está sendo desconstruída. Eu tive a felicidade de conseguir desconstruir isso ao longo do processo, antes de eu até chegar a me formar como biólogo. Então, sou muito grato a respeito disso. É uma pequeniníssima parte de serpentes que chegam à fase adulta, né, Cadu? Então, Perfeito. quando a gente vê uma serpente adulta, a gente está vendo uma sobrevivente, né? Perfeito. Assim, nós seres humanos, a gente tem uma taxa de sucesso de natalidade absurda. Então, a gente nasce, cresce, consegue fazer todo o ciclo completo e correto, né, que seria nascer, crescer, reproduzir, ficar velho e morrer, sem maiores problemas. A gente tem uma taxa de sucesso muito boa. Quando a gente vai para répteis, no geral, não só serpentes, essa taxa ela é muito baixa. O caso mais clássico, você pensar que de cada 100 ovos de tartarugas, apenas um ou dois conseguem chegar à fase adulta e se reproduzir. Isso também reflete para serpentes. Tá? O pessoal coloca assim, cascavel, nossa, uma cascavel pode ter ali até 25, 30 filhotes numa ninhada só. Mas esses 25, 30 filhotes, a maioria deles vira presa. Eles não são 100% predadores. Eles, em boa parte da sua vida, são presas. Até quando adultos, são presas de águia, gaviões, de saruê. Saruê come muitas serpentes peçonhentas, inclusive. O gambá, né, chamado em algumas regiões. Então, assim, a gente tem esse medo, esse receio de serpente. Ok, faz parte você ter medo e receio quando você não conhece. Agora, a partir do momento que a gente está conseguindo fazer vários trabalhos em várias frentes, de apresentar para a sociedade, desde pequeno, que serpentes são algo necessário e que não precisa ter esse medo todo, obedecendo um espaço de convivência das espécies e o do ser humano, a gente começa a desconstruir essa cultura de matança. Porque, cá entre nós, hoje a gente tem remédio de pressão arterial, tá bom? Feito com veneno de serpente. Já está saindo um remédio, uma pasta que vai substituir os pontos que a gente toma com fio. Eu já tomei muito, eu sei que é horrível. Então, uma pasta com veneno de cascavel e sangue de búfalo, que vai ser uma pasta cicatrizante. Então, uma cola cicatrizante, em vez de você estar tomando ponto, o médico vai lá e bota essa cola como se fosse um super bonde e consegue sanar o problema de um corte, uma lesão, um procedimento cirúrgico, e isso graças a veneno de cascavel.
Veneno de cascavel também sendo hoje em dia pesquisado para ser utilizado como no combate de câncer de mama. Já está em fase final. Então, assim, tem várias coisas que as serpentes trazem para a gente que são mega benéficos. Dentre elas, a predação delas com os roedores. Se não fosse serpentes controlando os roedores, a gente teria vários casos de leptospirose e por aí vai. A gente, né, tem muito problema se a gente não para de matar esses animais indiscriminadamente, né? Então a gente tem que começar a ter esse olhar mais carinhoso para esses animais. E fora que quem mora na cidade, né, convive tão pouco com esses animais, porque para a gente ter uma noção do quão perigosos eles são, só que não, aonde nós estamos, eles costumam não estar exatamente porque eles não querem correr risco, né? Eles procuram o abrigo na mata deles. Então, se a gente está entrando no mato, que é onde eles vivem, aí não custa nada tomar os cuidados necessários, que são, assim, é muito básico, né? Colocou um tênis, você já elimina muito a sua chance de ser atacado por uma cobra, né? Perfeito, perfeito. Em torno de mais de 80% das picadas ocorrem do joelho para baixo. E cerca de 55 a 60% no pé. Então você vai para a cachoeira, você vai de chinelo? Não vai de chinelo, meu amigo. Você está indo para um ambiente hostil. Ah, mas tem uma trilhazinha e tal, mas você não tem um olho treinado para perceber um filhote de jararaca. Então, um filhote de jararaca, ele tem um sistema de camuflagem absurdo. Você vai pisar do lado dele, ou você vai pisar nele, e ele vai se defender. Como ele não consegue empurrar nem chutar, ele vai morder. E aí tem um veneno. E aí você tem um problema, um acidente ofídico. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Agora, hoje, por nossa culpa, as serpentes estão sim entrando em ambiente urbano, só que numa quantidade muito baixa. Por quê? A gente está desmatando muito, a gente está dominando todas as áreas, então só você parar e pensar um pouquinho. É muito comum que na infância nós, quando a gente gosta de animais, a gente fala, quando eu crescer eu quero ser veterinário. O que o Caduzinho falava? Eu falava que eu queria ser bombeiro para salvar os animais. Ah, que barato, olha só. Eu não tinha a noção que o bombeiro que o bombeiro salvava só a ideia de ser humano, né? De incêndio e tal. Não tinha. Por quê? Eu já vi bombeiro resgatando na minha infância, resgatando cavalo, tirando enxame de abelha. Então, na minha infância, eu vi isso. Então, para mim, assim, mãe, eu quero ser bombeiro para salvar os animais. Então, desde pequeno, a minha linha era ser bombeiro para salvar os animais. Até quando eu tive, uma vez, tem até um caso que eu estava jogando dama com minha irmã, e aí uma peça de dama caiu, e a gente estava de noite. Caiu, eu fui pegar a peça. Quando eu peguei a peça, eu peguei um besouro. Cara, eu olhava pro besouro e eu gritava, caramba, 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 desesperado, e joguei o animal longe. A minha irmã, depois que eu comecei a falar que eu queria ser bombeiro para salvar os animais, ela falava assim para mim, mas como? Tu pegou um besouro e morreu de medo? Eu falei, não, mas é porque besouro é um bicho e os outros animais são outros. Molequinho, cara. Molequinho. Ali uns 6, 8 anos no máximo. Pô, a partir disso daí, comecei a desenvolver um pouco mais esse amor, essa paixão pelos bichos. E minha família sempre me apoiou. Sempre, sempre. Desde pivetinho, eles sempre me apoiaram. E nunca foram contra nenhuma decisão que eu quis tomar. Então, inclusive, eu devo muito ser formado em biologia por causa da minha mãe. Porque ao longo do curso, eu quis desistir umas 2 vezes. Porque eu trabalhava, eu saí de casa às 5h30 da manhã e voltava meia-noite e meia. Isso do meu primeiro até meu último semestre. Porque eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. E fazer monografia eu fazia de madrugada. Então, várias vezes, dormi nos livros, minha mãe me acordando, vai, se arruma para ir para a faculdade, várias vezes. E ao longo desse processo é desgastante. E minha mãe virava para mim e falava assim, meu filho, não desiste. A única coisa que ninguém vai conseguir tirar de você é seu conhecimento e a sua vontade de vencer. Então, se você continuar com sua vontade de vencer e o seu conhecimento, você buscar ele cada vez mais e mais, você vai ser um vitorioso. Independente do que você queira fazer na sua vida, você vai ser um vitorioso. Então, graças a isso, graças a esse aprendizado, que é desde berço na minha casa, eu não desisti. Mas, deixa eu te falar, difícil.
Caramba, mas é tão importante, né, Cadu? Porque a gente percebe o tanto que a gente se desconecta da nossa criança e da possibilidade de ser feliz ao longo da vida quando a gente desiste desses sonhos que estão ali na criança, em nós quando nós somos crianças, né? Eu acredito que se não fossem os estímulos dos seus pais, provavelmente vivendo em Brasília, você teria outros estímulos relacionados a dinheiro, a concurso, a concursos em áreas administrativas, digamos assim, ou burocráticas, que estariam mais disponíveis, né? E no entanto, você é um cara que é só entrar no seu Instagram que a gente percebe o tanto que você é feliz e bem-sucedido. E aqui a gente fala de bem-sucedido como alguém que é muito realizado profissionalmente, não é verdade isso? Ah, eu sou. Eu sou. Vou te falar uma coisa. Muitas pessoas acham que assim, trabalhar com animais, você trabalha só com animais. Não, na verdade não. Eu trabalho às vezes muito mais com papel, muito mais com gestão de pessoas do que com os animais propriamente ditos. E os animais, eu trabalho muito com eles, sim, muito mais que qualquer pessoa, mas ainda assim a outra parte é muito pesada. Só que, cara, quando você bota o ônus e o bônus disso, de você poder resgatar um animal, você pegar um animal que está mal, 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 sem com aquela chance mínima de sobrevivência, e você conseguir resgatar ele, restabelecer ele, e no final desse processo todo, você soltar esse indivíduo, você pegar esse animal e fazer um trabalho de educação ambiental com ele, isso não tem preço. Isso não tem preço, cara. Ó, eu fico arrepiado. Isso não tem preço. É tipo assim, é uma coisa única. É único você ter essa oportunidade. Quantas pessoas você conhece que já teve contato com animais raros, que já salvou vidas, assim, que tem importância não só para o ser humano, mas sim para o ecossistema como um todo. Isso não tem preço. Você devolver o animal para onde ele habita. Ah, cara, eu sou um apaixonado, eu sou suspeito, e desde sempre. Então assim, é até complicado. Eu me lembro muito de você presente nos jornais e nas notícias em Brasília no episódio que a gente viveu no ano passado com o rapaz que estudava veterinária e que colecionava serpentes de forma ilegal em casa, e dentre as serpentes havia uma cobra-naja e havia outras serpentes também, que eu me lembro de receber um vídeo seu falando sobre aquela outra que era verde, super bonita. É, qual é a sensação de receber esse tipo de animal que é tão distante dos nossos ecossistemas? Chega a dar um pouco de medo em situações como essas? Ou não? Ou tipo, que oportunidade também que eu tô tendo agora de encontrar um animal tão distante? É mais a segunda opção. É bem mais a segunda opção. Mas assim, dá medo? Sim, eu tenho que ter medo. Se eu não tiver o mínimo de medo, eu vou me acidentar. Então, assim, o excesso de confiança gera o acidente e o excesso de medo também gera o acidente. Então, eu tenho que equilibrar. Então, eu tenho que ter um pouquinho de medo? Tenho. Tenho que ter um pouquinho de confiança? Tenho. Aí eu equilibro e faço o procedimento correto. Porque, querendo ou não, a naja é uma cobra que nem qualquer outra cobra. O problema daquele exemplar é porque eu não tinha o soro disponível aqui em Brasília. É o problema, entendeu? Por isso que os protocolos de segurança dela foram elevados para os status mais altos que a gente tem dentro do zoo. Então, só eu podia fazer o manejo, só eu que entrava. Então, foi um nível muito, muito alto que foi elevado. Mas assim, se tivesse o soro, quando chegou o soro, essa naja, ela era tratada como se fosse uma jararaca que a gente tem no plantel. É o mesmo tratamento, não muda, é uma serpente igual. Mesmo tratamento, o recinto já muito adequado, muito bem ambientado, com as condições climáticas ideais, então não tinha muito o que fazer. A gente conseguiu fazer a alimentação delas sem problema algum, então bem sossegado. E aí, quando você termina todo o processo, no meio do processo você fica assim, uma coisa que eu te falo, quando falaram assim, ó, o pessoal do IBAMA me ligou, Cadu, a gente tá levando uma naja aí, tem condições de você manter ela pra gente? Só até a gente definir pra onde a gente vai enviar esse animal? Eu falei, é uma boipeva, boipeva era uma serpente brasileira que achata também o pescoço, né?
A pessoa falou, não, uma naja. É uma naja. Ah, da Ásia, naja mesmo. Aí eu falei, qual espécie? Naja caoti. Aí eu, amigão. Aí deu um friozinho na barriga. E eu não vou negar, não. Deu um friozinho na barriga, que a primeira coisa que eu pensei, caramba, minha equipe. Tem que comunicar minha equipe, tem que estabelecer os protocolos com eles. Porque, querendo ou não, o meu medo não é comigo. O meu medo é com minha equipe. Imagina eu ter um membro da minha equipe acidentado por causa de um erro bobo de protocolo. A culpa é minha. Não tem por onde. Então, minha primeira preocupação, depois que eu alinhei com eles, aí de verdade, para mim foi só admiração. Só admiração. Você olhar aquele exemplar e falar assim, caramba, velho. Eu ver esse bicho, eu teria que estar viajando aí horas e horas pelo mundão para ver se eu encontrava com ele para conseguir ver esse exemplar de perto. E a víbora de Vogel, então, nossa! Meu amigo, que é a verde. Meu amigo, que exemplar magnífico. Magnífico. Eu juro para você que teve um dia, logo nos primeiros dias, que eu acho que eu fiquei mais de 1h30 parado olhando o bicho. Ele parado e eu parado. Olhando o bicho, olhando. Então, assim, sem nem o que dizer dessas experiências incríveis e magníficas. E eu acho até legal a gente estar falando um pouquinho da história da Naja, porque em relação à infância, experiências que a gente tem ao longo da infância transformam a gente realmente na vida adulta. Esse rapaz, o Pedro, que foi acidentado, ele sempre gostou muito de animais, sempre gostou muito de répteis, mas na infância dele, ele não tinha a oportunidade de ter tantos contatos tanto contato com esses animais. E aí, quando ele foi para a faculdade, para você ter contato com esses indivíduos, já não é no primeiro momento. Você já não chega vai fazer biologia, medicina veterinária, primeiro e segundo semestre, você não vai lá já trabalhar com os bichos, porque são animais de risco, né? É um animal peçonhento, exige uma cautela, um preparo. Então, eu acho que ele não soube esperar o tempo dele certo, porque realmente ele gosta dos animais, né? Pelo que ele passou, entende do assunto, mas infelizmente ele não soube esperar o tempo certo. E eu queria encerrar com você fazendo a sua propaganda, porque você gera bastante conteúdo no seu Instagram. O cano, ele transparente, já você vai avaliar o bicho completo sem precisar fazer a conversão no cálculo. Vou vir aqui, ó, e vou cartucar o animal, retirando esse animal ali daquela região onde eu quero passar. Então eu vou estimular o animal a sair, ó. Ele tá saindo e vai sair, tá? Eles não gostam de ser perturbados. Vocês já ouviram falar desse carinha aí de cima? O axolote, que é lindo, maravilhoso, incrível, que é quase um cadu de beleza? Vocês sabiam que esse carinha, ele não é um peixe, ele é um anfíbio? Isso aí, tô falando pra vocês que ele é mais parente dos sapos do que de um tubarão, de um peixe de água doce, de um peixe de água marinha. Loucura, né? E detalhe, ele vive a vida toda debaixo da água. Pô, muito obrigado, fico mega lisonjeado. E assim, eu acho que a maior ferramenta que a gente tem hoje em dia, quem é da área ambiental, é a educação ambiental. Então, assim, eu tento trazer a educação ambiental de uma forma divertida e mais tranquila para a sociedade. E também tem um podcast, que é o Papo de Calango, que está em todas as plataformas aí, no Spotify, no Deezer. E o Papo de Calango, a gente fez a primeira temporada, um sucesso absurdo. E quem gostar um pouquinho de ciência, vai lá, porque eu prometo ótimas gargalhadas. Pô, Cadu, brigadaço, viu, pela entrevista. Muito bom falar contigo. Cara, maravilha, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, viu? Ó, falta de aviso não foi. Eu avisei que seria uma prosa sensacional, excepcional, e não foi? Não foi? Concorda comigo? Mas é claro que você tá vendo aqui uma versão editada desse vídeo, né? Porque juntou dois que falam mais que o Homem da Cobra. Ó, aqui no canal se fala sobre música na segunda-feira, viagens na terça-feira, comida na quarta-feira, histórias de quando era pequeno na quinta e na sexta-feira são nerdices. Se inscreve no nosso canal, aproveita então essa tela final que a gente tem por aqui para ir conhecendo os nossos outros conteúdos que rolam, já disse, né? De segunda a sexta-feira, por volta das 10 horas da noite. Nunca é demais dizer de novo. Se ainda não se inscreveu, é só dedar a minha carota nesta bolota aí no meio da tela. Um beijo. Fui!